Se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. A paz do Senhor Jesus. De alguns anos para cá, muitos pregadores da sã doutrina têm aparecido nas redes sociais. A grande maioria com boa intenção, é claro, mas em meio a esses, sempre surgem alguns com má intenção, e também aqueles que começaram no espírito e estão hoje trilhando o caminho da carne por algum descuido. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos capítulo 20, versículo 30. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas capítulo 3, versículo 3. Esses dois versos se resumem ao que estamos presenciando hoje nas redes sociais, principalmente no YouTube. Então, como identificar o falso do verdadeiro? Como saber se esse pastor já não está mais no espírito e apenas está tirando vantagem de seus seguidores? Esse estudo não é para atacar nenhuma denominação ou pastores ou líderes, mas apenas minha análise com base bíblica sobre o que estamos vivenciando nesta plataforma. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A primeira coisa que devemos identificar é se o irmão ou irmã, ou líder, no caso, prega a mesma mensagem que anunciava no início. O verdadeiro pregador compromissado com o Evangelho não muda a mensagem. O que ele ensinava quando era anônimo em seu canal, após ser reconhecido e assim ficando famoso, deve continuar pregando e anunciando a mesma coisa. Porque se ele hoje ensina que não é pecado aquilo que condenava no início, logo vemos que ele não tem mais compromisso com a palavra. Essa é a primeira coisa que se deve identificar. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Paulo não mudava a mensagem, sempre era a mesma, porque ele não era interesseiro, e não vivia às custas da igreja por opção própria. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Pois, trabalhando noite e dia, não para sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9. Paulo não queria nada da igreja, para que ninguém tivesse argumento contra ele, pelo fato de estar ganhando dinheiro, porque pregava o Evangelho. Paulo não pescava no aquário de ninguém. Ele era um ganhador de almas, e não um ganhador de seguidores ou disputava seguidores com outros irmãos. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne,
Gálatas capítulo 6, versículo 13. O pastor de YouTube tenta a todo custo ganhar seguidores falando mal dos outros pastores de outras igrejas ou denominações, assim trazendo para si as ovelhas de outro pastor ou denominação, falando mal ou dizendo que Deus não está com a outra igreja. Fiquem atentos a isso. Este é mais um sinal que identifica o líder que já está corrompido. A segunda coisa que devemos identificar é se esse irmão ou irmã, ou líder, no caso, usa pessoas para crescer financeiramente. As obras sociais é algo comum na grande maioria das religiões. E na igreja também existe obra social. É um dever de toda denominação ter obras sociais. Só que as obras sociais na igreja do YouTube, no caso, impulsionam o crescimento da igreja e de quem estiver na frente dessa denominação. Os mendigos e viciados se tornaram uma bela moeda de troca nas mãos de pessoas com más intenções ou boa desculpa para manter a igreja, enriquecendo e dando boa vida a pastores ou pastoras, seja lá quem for. A grande jogada é o marketing, que é feito em cima da desgraça e sofrimento alheio desses homens e mulheres que estão no meio da rua. Devemos observar também se esses mendigos ou viciados foram de fato reintegrados e recuperados à sociedade, além de serem obreiros na igreja. Se caso todos esses, com o passar do tempo, sumirem sem explicação alguma, algo de errado tem. Se é mostrado o resgate dessas pessoas e recuperação, o seguidor desses canais ou desses líderes, ou quem quer que seja, tem o direito de saber o que está acontecendo e o que aconteceu com essas pessoas que foram recuperadas. Tudo o que o líder fizer, ele vai mostrar para comover os seguidores do canal a dar mais dinheiro, mas também ele tem a responsabilidade de informar o que está acontecendo a todo tempo. E esses líderes acabam se tornando fariseus. Veja o que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Esses pastores que vivem na carne investem 10.000 na igreja e arrecadam 20.000 para si. Ou seja, é tudo uma jogada. Por isso, tome cuidado. Nunca se iluda com as obras sociais, porque até mesmo outras religiões ajudam o próximo. Mas isso não quer dizer nada. Essa é a segunda coisa que devemos identificar. A terceira coisa que devemos identificar é a seguinte: desconfie quando somente esse pastor ou missionário ou missionária, ou quem quer que seja esse líder, conquistar bens materiais e os obreiros viver como seus empregados, pois é o que parece. Por isso, muitos obreiros não aguentam ficar por muito tempo nessas denominações sob a liderança desses homens e passam a ver
que somente eles não são prósperos e apenas peões em suas mãos. O exemplo que nós temos é o do mestre, que não tinha nem sequer uma casa para morar. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas capítulo 9, versículo 58. O mestre não tinha carro para se locomover, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 9, versículo 35. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Lucas capítulo 8, versículo 1. E percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas capítulo 13, versículo 22. A quarta coisa que devemos identificar nesse líder que está corrompido é se ele quer corrigir a todos, mas não aceita ser corrigido. Veja o que o escritor de Provérbios diz: os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Provérbios capítulo 15, versículo 31 e 32. Quando esse ou essa líder não aceita que estão errados e mais corrigem do que reconhece seus erros denunciados por outros, é sinal de que já estão com outros propósitos em mente e por isso se preocupam com seu nome ou seus nomes diante dos homens ou diante dos seguidores. A quinta coisa a ser identificada é que esses líderes não aceitam ser ofuscados por outros obreiros ou pastores no YouTube. Eles são ciumentos. Esses líderes corrompidos querem ser sempre o primeiro em tudo, por viver em competição com os outros obreiros ou pastores no YouTube. Fazem de tudo para os outros obreiros sair como errados diante de toda a igreja ou seguidores da plataforma. Somente ele é o destaque em sua denominação no YouTube. Somente ele prega, somente ele é filmado, somente ele é exclusivo. Somente ele. E é tudo nele e para ele. E quem cresce ou é admirado mais do que ele em sua denominação ou instituição, ou até mesmo no YouTube, ele rapidamente arruma uma desculpa para o lançar fora de sua instituição. Esse é o Diótrefes de nossos dias. Veja o que João disse: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e, não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Terceira Epístola de João, capítulo 1, versículos 9 e 10. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. A sexta coisa a ser identificada nesses líderes corrompidos é a seguinte:
Desconfie quando o tal pastor disser que somente a igreja dele prega a verdade, ou que somente na sua denominação Deus está presente. Paulo pregava um evangelho exclusivista? Essa é a pergunta. Vamos ver o que Paulo disse à igreja em Corinto. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 2. Veja o que Paulo disse, que a igreja é de Deus e não dele. Em Corinto, Paulo não ficou nada satisfeito em saber que havia divisão dentro da igreja. Logo assim, podemos identificar que esse líder no YouTube é exclusivista e o tempo todo exalta a sua denominação e a si mesmo. Estejam atentos quanto a isso, para não se tornarem galinhas dos ovos de ouro. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Paulo não admitia exclusivismo dentro da igreja. Devemos também ter a noção de que, se a igreja é de Deus, como Paulo disse, nenhum líder pode dizer que vai fechar a denominação e seguir sua vida. Ao ouvirmos esse discurso, logo entendemos que a igreja para esses líderes é apenas um negócio, já que ele nunca vai valorizar o dinheiro que foi gasto na instituição, porque não foi ele quem investiu, mas foram pessoas que seguem o canal ou os dizimistas e membros dessa denominação. Estejam atentos quanto a isto. A sétima coisa a ser identificada nesses líderes corrompidos é a seguinte: desconfie das repetidas mensagens que ele ou ela ensinam ou pregam, pois isso pode estar revelando o que realmente esse líder esconde de todos e a sua real motivação na liderança da igreja no YouTube. Por exemplo, tem pastores no YouTube que viviam pregando contra o dinheiro, dizendo que os pastores que ficam ricos vão para o inferno. Está errado? Não, não está. Porém, quando a mensagem se torna rotineira e o líder sempre falando a mesma coisa, tenha certeza que esse obreiro vive em conflito consigo mesmo, ou esconde que quer muito aquilo que censura. Por isso, muitos caem naquilo que condenavam no início, e poucos mantêm o que pregava. Um fato que deve ser notado também é que eles sempre repetem a mesma mensagem em busca de visualizações e likes. Estejamos atentos a este fato. Estes falsos líderes, em um mês, repetem 10 vezes ou mais a mesma mensagem com um conteúdo de ataque a outros pastores ou denominações para buscar visualizações. Esse estudo não é uma forma de ataque a ninguém, mas apenas um alerta à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo.